Boa noite, estamos aqui nesta noite de quarta-feira. Que bom que você está aí em casa. Espero que esteja quentinho, ou no carro, ou na faculdade. Em algum lugar você está aqui para louvar o nome do Senhor Deus. Estamos aqui, né? Neste momento. Que o Espírito Santo possa nos guiar esse culto, guiar nossa adoração. E especialmente, se estamos aqui procurando a Deus, é porque nós precisamos tê-lo a cada momento mais perto de nós. Então eu quero te convidar agora para orar neste momento. Ó Pai que estás no céu, queremos te agradecer por estarmos aqui, estarmos em nossa casa, em algum lugar, na internet, para louvar o teu santo nome, que possas trabalhar em nosso coração, em nossa alma, para que possamos entender e praticar o que tu queres por nós. Em nome de Cristo, através do Espírito Santo. Amém, Senhor. Boa noite. Chegamos a um momento muito especial, nosso momento especial de oração desse culto de quarta-feira. Oração deve ser uma constante em nossa vida, mas nesse momento nós dedicamos especialmente a colocar diante de Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os nossos planos, os nossos sonhos. Você tem planos? Eu também. Você certamente tem sonhos. O que será que Deus pensa a nosso respeito? O que será que há na mente de Deus? Eu gosto muito de ler Jeremias 29 e ler o que Deus nos diz. Ele diz: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Isso aquieta meu coração muitas vezes. É comum nós estarmos ansiosos pelas coisas,
querermos que nossos planos se concretizem o mais rápido. Muitas vezes ficamos ansiosos com as circunstâncias que nos envolvem. Talvez você tenha muitos motivos para agradecer e esse é o momento. Se você desejar, você pode colocar ali no chat a sua mensagem, deixar o seu motivo de gratidão. Mas se você quiser externar também um motivo de súplica, algo que te aflige, algo que você quer compartilhar, fique à vontade também. Mas aquilo que você não colocar, saiba, Deus sabe. Deus sabe o que vai dentro do nosso coração e da nossa mente e os planos dele são os melhores para nós. Se você puder, se ajoelhe comigo e vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder te buscar em espírito e em verdade. De onde quer que estejamos, nesse momento nós erguemos nossos pensamentos a Ti, buscando chegar mais perto do Senhor, buscando colocar os nossos pensamentos em linha com os Teus. Santo Deus, nós lemos na Bíblia que os Teus planos para nós são os melhores. Santo Deus, nos ajuda a confiar mais em Ti. É verdade que passamos por momentos às vezes difíceis em nossa vida. Este mundo traz suas dificuldades, a cada dia temos dores e lutas. Mas, Senhor, temos muito para Te agradecer. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. E obrigado porque nesse momento nós podemos deixar aos Teus pés tudo aquilo que nos aflige e confiar que os Teus planos são melhores que os nossos e que o melhor o Senhor fará a seu tempo. Muito obrigado porque já recebeste nossa oração, e não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, e é em nome dele que oramos. Amém. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer, me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com se amigos meus me deixarem, do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei. Se não me abençoar,
esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do seu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem, do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço muito ao convite que me fizeram para continuar essa série de programações dos profissionais de saúde. Para quem não me conhece, eu sou a Nicole, eu sou médica psiquiatra. E claro que se a gente está falando de saúde, a psiquiatra aqui não poderia pensar em falar outra coisa além de saúde mental. Eu confesso que eu fiquei pensando bastante sobre o que falar, vários temas me vieram pela cabeça. Orei bastante sobre isso e alguns acontecimentos da semana passada me fizeram pensar de novo nessa palestra, que é uma palestra que eu já dei há um tempo atrás, mas muitas pessoas que assistiram me pediam sempre para ver de novo, escutar de novo, né, eu falando sobre isso, e algumas pessoas que não viram gostariam muito de ter visto e me pediam também, então achei que veio a calhar este momento. O título da nossa palestra é Acontece nas Melhores Famílias. Esse título eu peguei do livro do meu professor, que é de pós-graduação da terapia familiar sistêmica, que é o Carlos Catito. O livro tem o mesmo nome, obviamente, Acontece nas Melhores Famílias, e é um livro que ele pega a análise de famílias bíblicas sobre a luz da terapia familiar. Então, sobre isso que nós vamos conversar hoje. Antes de a gente começar falando sobre as famílias bíblicas ou uma família específica, acho que é importante a gente entender um pouco o que seria a terapia familiar sistêmica. A terapia familiar sistêmica, ela acaba sendo uma terapia que é para nos ajudar a conhecer e entender o sistema familiar. Ela foi criada, moldada, vamos dizer assim, ali na década de 70, sobre o pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? Onde a gente precisa, para entender uma parte, a gente precisa analisar o todo. E é isso que a terapia familiar sistêmica faz. Ela conhece e entende o sistema familiar. E é importante a gente dizer esses dois verbos aí, conhecer e entender. Porque tem muita gente que vai me dizer assim, mas eu conheço a minha família, não preciso ir para a terapia para conhecer a minha família. Né? Não é só a gente conhecer, de saber quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, ou até assim, eu pego muito na prática diária pessoas que falam assim, eu conheço a minha família, eu sei que fulano é assim, eu sei que fulano é assado, porque todo mundo faz coisas erradas, enfim, e acaba julgando muitos outros, né?
e não entendem muito o contexto desse sistema, porque justamente quando a gente percebe que a parte vem do todo, a gente entende que muito do nosso funcionamento vem dessa família. E esse sistema, como qualquer outro sistema, por exemplo, a gente na medicina tem o sistema digestivo, né? Então ele precisa estar funcionando por completo e bem para que ele funcione adequadamente e o corpo inteiro se beneficie disso. Então, quando a gente pega um paciente na nossa prática diária que vem com algum sintoma, mesmo que a gente não vá atender a família inteira, o paciente veio com um sintoma, eu entendendo e conhecendo o sistema familiar dele, eu consigo perceber o que acontece, por que ele pensa assim, por que ele age dessa forma, e com isso eu posso ajudar ele a se descobrir quem ele é. Porque quem a gente é formado por o que fizeram com a gente. Então, eu sou o que fizeram comigo, fruto de todo o meu passado, de toda a minha dinâmica, de tudo que eu aprendi na minha vida, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Né? E muitas vezes, na prática diária, o que a gente percebe é que as pessoas ficam muitas vezes focadas no que fizeram comigo. Então, eu sou assim porque lá no passado aconteceu isso, isso, isso. Eu sou assim porque o meu pai era assim, eu sou assim porque minha mãe era assim, ou porque eu sofri algum trauma, algum abuso, com certeza. Muito do que a gente passou tem a ver com o que fizeram com a gente. Né? Mas a gente não é formado só disso, porque a partir do momento em que eu tenho consciência do que fizeram comigo, de quem eu sou, né, e quando eu vou criando um cérebro mais preparado para isso, eu percebo que muitas das minhas ações são escolhas minhas. Então, por isso que é muito importante a terapia familiar sistêmica, porque a partir do momento que eu conheço quem eu sou, que é a junção do que fizeram comigo com o que eu faço comigo, eu muitas vezes consigo entender a minha vida de uma maneira melhor. Muitas vezes, quer ver um exemplo clássico disso? Pessoas, mulheres, assim, é mais comum a gente ver que falam assim: eu vou desistir de ter um relacionamento, porque parece que eu tenho um dedo podre. Toda vez que eu vou me relacionar com alguém, parece que vai ser uma nova pessoa, uma pessoa melhor, e eu vejo que é sempre o mesmo padrão, eles sempre agem da mesma forma e eu sempre sofro da mesma forma. É porque eu não sei escolher. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é porque você não sabe escolher. É simplesmente porque você vem de um padrão, você vem de um sistema em que você está acostumado com certos tipos de comportamento. E por mais que a gente tenha a tendência de fugir disso, a gente acaba lidando com a mesma forma de comportamento. A gente acaba buscando, porque o que a gente pensa, como a gente age e como as pessoas agem com a gente, tem muita da relação, nossas relações interpessoais estão muito ligadas às nossas crenças e o que a gente aprendeu da nossa família. Os nossos pais são a primeira visão de mundo que a gente tem. Então, a partir do momento que eu entendo como os meus pais funcionavam, o que aconteceu na minha infância, eu posso entender como eu funciono. Não é ficar focado no passado, é entender. Porque a partir do momento que eu entendo como funciona, eu posso ser capaz de perdoar. E perdoando, eu consigo sair dessa dinâmica, eu consigo ir para frente, consigo fazer diferente e mudar de vida. Então, é isso que a terapia sistêmica tende a fazer. Quando eu pergunto se você realmente conhece a sua família, é só olhar. Uma das formas que a gente usa na terapia familiar sistêmica, das ferramentas, vamos colocar assim, que a gente usa dentro da terapia familiar sistêmica é o genograma. Então, para você ver ali a gente consegue ver todo o funcionamento da família. Então, eu não analiso só se a pessoa tem pai, se a pessoa tem mãe, quantos irmãos. Eu vou analisar como é que é o relacionamento de cada um. O que faz a pessoa, questão genética, o que teve de doença na família, o que teve de separação, o que teve de quantidade de filhos, de netos, doenças, enfim. A gente avalia um contexto geral
né? Para a gente conseguir entender o indivíduo. Tá, e o que isso tudo tem a ver com a Bíblia? Eu digo que praticamente tudo. Eu gosto muito da terapia familiar sistêmica porque ela me remete muito justamente à questão bíblica. Eu acho que Deus tem um pensamento muito sistêmico de Ele avaliar o todo para poder mexer nas partes. Né? Quando a gente percebe isso, a gente entende muito do sofrimento, muitas das coisas que acontecem com a gente entende que Deus não está pensando só na minha parte, Ele está avaliando o todo. E a gente é uma família humana, né? A família dele aqui na Terra. Então, Ele não pode pensar só único e exclusivamente em um, Ele tem que avaliar o todo. E quando eu entendo que eu faço parte de um todo, eu consigo lidar melhor com muito do sofrimento, muito das questões que acontecem comigo e acontecem nesse mundo. E Deus foi tão sábio, e ele sabia que isso era tão importante, que Ele acabou colocando isso de uma forma muito especial na Bíblia. Vamos acompanhar comigo, quem tiver a Bíblia aí, em Êxodo 20, do versículo 4 até o versículo 6. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, eu gostaria de deixar um adendo assim. Esse texto sempre me intrigava bastante, porque a gente vai ler ali que ele fala de algo sobre família que não está num contexto familiar, né? É um mandamento, a gente está aqui nos 10 mandamentos, e no Êxodo 24 a 6 fala assim: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Isso sempre me intrigava porque na parte de idolatria, Deus fala sobre gerações familiares e sobre consequências familiares. Para mim, seria muito mais lógico no mandamento que ele fala sobre honrar o seu pai e a sua mãe. Então, a partir de honrar seu pai e sua mãe, tem a questão toda de gerações, enfim. O porquê na idolatria. E a partir do momento que eu fiz terapia familiar sistêmica, eu entendi o que Deus estava querendo dizer. Veja bem, vou fazer um parênteses aqui. Eu não estou avaliando a questão teológica e longe de mim, eu não estudei teologia para isso. Eu estou tentando fazer uma ressignificação de tudo isso, né? Então, não é uma análise teológica, e sim uma análise psiquiátrica. Então, quando a gente vê os padrões familiares na nossa prática clínica, quando a gente estuda os padrões familiares, a gente percebe que muitas pessoas tornam os padrões familiares um ídolo. O que seria um ídolo? Algo intensamente admirado, objeto de veneração. Os padrões familiares ou as crenças familiares também podem ser, e quando eu falo em crença, não estou falando só da questão religiosa. Quando a gente fala em crença dentro da psicologia, da psiquiatria, a gente fala de formas de pensar, vamos colocar assim. Então, muitas vezes tem pessoas que têm crenças de que elas são bonitas, elas são feias, elas são extrovertidas, elas são tímidas. Isso tudo muitas vezes são crenças, né? A forma como eu me vejo, a forma como eu penso sobre quem eu sou. E quando a gente vê na prática clínica, a gente vê muitas pessoas que muitas vezes estão apegadas imensamente aos padrões familiares e às crenças familiares, sem se dar conta disso. Um exemplo disso, tem muitas pessoas, por exemplo, muitos homens em que o pai sempre foi, vamos dizer assim, o garanhão, sempre teve várias mulheres e sempre educou os filhos, mostrando que homem não poderia ser de uma mulher só. Né? Que é homem tem que ter várias mulheres, tem que ir em casas de prostituição, enfim, para conseguir ser realmente homem. E muitos deles levam isso muito a sério.
E acabam destruindo a família ao longo do tempo, porque eles vão se envolver com mulheres que não concordam com isso, enfim. E eles não conseguem parar de funcionar nesse pensamento. Por quê? Porque está muito arraigado neles. E é disso que se torna um ídolo, né? E quando Deus fala ali, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, muitas vezes, e a gente vai ver isso aqui hoje, tem relação com essa questão dos padrões familiares, né? É importante dizer aqui, e tem outros textos na Bíblia, até em Deuteronômio tem um texto que não é que Deus castiga o filho por conta do pecado do pai. São coisas diferentes. O perdão pelo pecado é uma coisa, a consequência do pecado é outra, né? E quando a gente fala de padrões familiares, muitas vezes tem isso também, é o quanto eu faço isso inconscientemente e quanto eu faço isso conscientemente. E por isso que é tão importante a gente entender a nossa família, para a gente ver o que a gente vai acreditar e o que a gente vai levar para frente na nossa vida. Para a gente fazer isso, então, vamos agora a uma parte mais bíblica, e para a gente fazer isso, a gente vai pegar o exemplo de uma família bem conhecida na Bíblia, que é a família de Jacó. Aí eu peguei do livro até do meu professor, do professor Catito, que eu mostrei ali antes, do Acontece nas Melhores Famílias, ele tem a genealogia de Jacó. Eu vou focar, não tem como a gente focar em toda a família, enfim, então eu vou focar em algo mais específico. Eu fiz um genograma um pouquinho mais básico aí, porque o que é importante? Dentro da terapia familiar sistêmica, dentro do modelo de terapia familiar sistêmica e dentro da ferramenta do genograma, por incrível que pareça, por isso que eu digo que não há coincidências, né? A terapia familiar sistêmica vai analisar pelo menos 3 gerações, né? Então, na família de Jacó, a gente vai avaliar um pouquinho a família de Abraão e Sara, né? Depois Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó, e a gente até vai analisar um pouquinho da 4ª geração aí. A gente vai entender um pouquinho os padrões familiares, o que a Bíblia traz de repetição de padrões familiares, né? E vamos conversar sobre isso. Então, um primeiro padrão que a gente observa na família de Jacó. Só esperar. Aqui, passou. O primeiro padrão que a gente vê na família de Jacó é o engano. A gente não vai ter tempo de ler todos os textos bíblicos, mas conhecendo um pouco da história da família, né? Abraão e Sara, quando foram para o Egito, eles tiveram medo de serem mortos. E o que eles fizeram? Abraão e Sara falaram que eles não eram marido e mulher, que eles eram meio-irmãos. Que eles eram irmãos, na verdade. Eles não mentiram, mas eles não eram só meio-irmãos, né? Eles eram irmãos, eles eram marido e mulher. Isaac e Rebeca, quando estiveram na frente de Abimeleque, o que eles fizeram? Também por medo de serem mortos, eles inventaram de que eles eram irmãos. Jacó, né, teve toda a questão do engano resultante ali da primogenitura, né? Então, o primeiro padrão que a gente vê nessa família é o engano. Ele vem de geração em geração. Um segundo padrão que a gente observa analisando o genograma e a família de Jacó é a questão da gravidez. O que a gente percebe aí? Sara tinha uma dificuldade de engravidar, ela era infértil aos olhos daquela época, né? Rebeca teve dificuldade para engravidar, a gente vê Isaac intercedendo por ela nessa questão. A Raquel, uma das mulheres de Jacó, teve dificuldade para engravidar. Veja bem, tem toda uma questão genética envolvida nisso, a gente não vai entrar em detalhes, não tem como a gente saber o porquê que elas não engravidavam na época, enfim. Mas também a gente sabe hoje em dia que muitas das causas de infertilidade, vamos colocar entre aspas, podem ter uma relação psicológica. E até uma relação de estrutura familiar, de estrutura conjugal. Então, a gente vê uma repetição de padrão aí, as 3 da família não podiam engravidar, ou tiveram dificuldades, na verdade, né? Um terceiro padrão que a gente observa nessa família
é a questão da promessa de Deus e do jeitinho humano. Abraão e Sara receberam a promessa de Deus de que eles teriam um filho. E eles não conseguiram segurar o jeitinho humano aí. E o que eles fizeram? Colocaram, olha, não, a gente está muito velho para isso, vamos colocar uma outra pessoa para fazer isso pela gente. Se Deus prometeu, a gente tem que agir de alguma forma. E o que eles fizeram? Colocaram Agar na situação e nisso resultou Ismael. E Isaac e Rebeca, eles tinham uma promessa também, né? Quando Rebeca estava grávida, Deus falou para ela, olha, o mais novo vai dominar, enfim, eles tinham uma promessa de que as coisas iam acontecer pelo mais novo. E quando a primogenitura veio, não, pera lá, Deus prometeu, então a gente tem que dar um jeitinho nisso. E a gente sabe o que aconteceu, né? Um quarto padrão que a gente observa nessa família é o padrão da primogenitura. Se a gente for olhar, naquela época era muito comum os primogênitos, era a cultura da época, o primogênito recebia as bênçãos. Sempre foi assim. Na família de Abraão e de Jacó, não aconteceu isso. Quem era o mais velho de Abraão, dos filhos de Abraão? Era Ismael. Quem recebeu a primogenitura? Isaac. Quem que era o mais velho dos filhos de Isaac? Era Esaú. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Quem recebeu as bênçãos da primogenitura? Jacó. Dos filhos de Jacó, quem era o mais velho? Rúben. Quem recebeu a questão da primogenitura? As bênçãos da primogenitura, né? Judá. Então, a gente vê que um padrão familiar se constituiu aí também. Então, o primogênito nunca foi o que recebeu as bênçãos. Um quinto padrão que a gente observa nessa família é o da preferência por filhos. Abraão, é claro que depois Abraão até teve outros filhos, mas assim, o que mais a gente vê na Bíblia ali, né? Teve Ismael e Isaac. Quem que foi o preferido? Né? Teve uma preferência. Ah, mas foi porque a Sara ficou com ciúme, elas não se deram bem. Houve uma preferência, independente. Né? Com Isaac e Rebeca, houve uma preferência. Isaac preferia muito mais Esaú, Isaac tinha muito mais afinidade com Esaú e ele não deixava nem um pouco escondido isso. E Rebeca tinha uma preferência toda especial com Jacó. Claro que quando a gente avalia o sistema familiar, quando a gente avalia o genograma, a gente sabe que existem algumas alianças entre pais e filhos, entre esposas e mães, maridos e pais, enfim. Existem alianças que a gente chama dentro da terapia familiar. Então, quando um relacionamento conjugal, por exemplo, não está bem, muitas vezes, para que esse sistema continue funcionando, ou seja, para que o marido e a mulher continuem casados, continuem vivendo juntos, eles acabam se aliançando aos filhos. Então, os filhos, eles entram nessa triangulação. Se a gente for ver ali, quando eu coloquei no padrão, você vê os bonequinhos em triângulos, né? Então, é importante para a gente analisar o sistema familiar justamente isso. O que tem de triangulação, o que tem de aliança. Então, a gente vê muitas vezes, quando a gente analisa o sistema familiar, a gente vê o ideal seria que cada um tivesse uma função. Então, o pai tem uma função, a mãe tem uma função, o filho tem uma função. E tem algumas famílias em que o filho faz a função de marido. Tem algumas famílias em que a filha faz a função de esposa, ou a filha pode até fazer a função do marido. Né? Então, a gente percebe que existem triangulações, existem alianças, existem formas de se relacionar diferentes. Muitas vezes isso pode ter acontecido com Isaac e com Rebeca. No livro do Acontece nas Melhores Famílias, ele fala um pouco sobre isso, assim, o quão
despreparado esse casal estava, muitas vezes até para o próprio casamento, mas também para ter filhos. E muitas vezes cada um se aliançou a um filho para conseguir dar conta disso e permanecerem juntos. Houve uma preferência, e com essa preferência sempre houve o afastamento de um filho. Então, a partir do momento que Abraão preferiu Isaac, Ismael teve que sair de lado. A preferência de Isaac e Rebeca por cada um dos filhos fez com que os filhos fossem separados. E eles não tivessem mais o contato com Jacó. E se a gente for ver, Jacó fez o quê? Teve uma preferência por um filho, que foi José, que era o filho de Raquel, quem ele amava mais. E a gente teve grandes consequências em relação a isso também. Então, quando a gente analisa a terapia familiar sistêmica à luz da Bíblia, a gente vê que ela é muito bíblica, né? E eu acho que o fato de Deus ter colocado tanto essa história dessa família na Bíblia, e claro que se a gente for analisar outras famílias também, mas essa família ela tem muito mais riqueza de detalhes para ajudar a gente nesse processo, a gente percebe o quanto a terapia familiar sistêmica está na Bíblia. O quanto é um pensamento bíblico, o quanto é um pensamento sistêmico. Tá, e daí você pode me falar assim, tá bom, Nicole, entendi. É importante eu avaliar minha família, é importante eu entender tudo isso, mas ok, o que eu faço com isso? Né? Como a gente já conversou. Quando eu compreendo o que fizeram comigo, então, assim, muitas vezes eu posso ter um pai que foi ausente na minha vida. Quando eu vou analisar o meu genograma, quando eu vou analisar a minha família, eu não vou analisar só o meu pai. Eu vou analisar pelo menos 3 ou 4 gerações. E daí, quando eu observo a geração que veio antes de mim, ou, por exemplo, assim, como foi o pai do meu pai, eu entendo que o meu pai, muitas vezes, ele foi o melhor que ele podia ser dentro da ferramenta que ele tinha. Porque o padrão dele de como ser pai veio do pai dele. E se o pai dele foi um pai omisso, por exemplo, a tendência é que ele seja omisso. Ou muitas vezes ele vai repetir o mesmo padrão, ou ele vai tentar se diferenciar desse padrão. Então, tem muita gente assim, que o pai foi violento na infância, o pai era extremamente agressivo. Não, eu vou ser completamente o contrário. E daí eu acho que eu estou quebrando esse padrão. Mas muitas vezes não vai ser uma forma de quebrar o padrão, porque o que acontece? Às vezes eu não vou ser violento fisicamente, mas eu posso ser violento verbalmente. Porque a ferramenta que eu tenho para ser como ser pai veio do meu pai. Então, se eu simplesmente não busco entender isso, eu não busco compreender isso, eu não busco estudar para ser diferente disso, por mais que eu tente romper esse padrão, eu vou acabar caindo nesse padrão. Porque eu não entendo o que está acontecendo. Eu vou agir inconscientemente, eu vou agir de acordo com as minhas crenças, né? Se eu tenho um histórico de abandono na minha vida, eu vou acabar tendo crenças e pensamentos em relação a isso. Muitas vezes eu vou achar que os outros têm que sempre me dar algo que eu nunca tive. Então, eu vou viver em busca de relacionamentos que tentem suprir essa falta de afeto que eu tive. Só que não tem como a gente querer... E daí tem relacionamentos que acontecem o quê? A pessoa não teve afeto do pai e da mãe, e daí ele busca essa afetividade dentro do relacionamento conjugal. E daí o que ele faz? Ele tenta buscar que a esposa faça esse papel de mãe, ou que o marido faça esse papel de pai e mãe. E daí fica cobrando do cônjuge, ou até dos próprios filhos, né? Quando a questão conjugal já está separado, ou o relacionamento não está bom, uma necessidade de afeto que eles não vão encontrar. Porque não tem como a gente comparar o afeto de pai e mãe por são afetos diferentes. Então, quando eu compreendo isso, eu estou tentando buscar um afeto num relacionamento em que eu não vou encontrar. Então, muitas vezes, eu vou conseguir entender isso e mudar a minha forma de me relacionar. Porque daí, quando eu compreendo o que fizeram comigo, eu sei o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Eu consigo racionalizar. Quando eu trago esses padrões familiares, essas repetições de crenças, essas repetições de padrões para algo racional,
eu consigo ver, opa, tá, eu aprendi isso na minha família, eu entendo que isso é um funcionamento da minha família, mas eu quero repetir esse padrão para mim? É funcional isso para mim? Né? Existem padrões bons e padrões ruins, né? Padrões que a gente chama de funcionais ou disfuncionais. Para uma família, um determinado tipo de padrão pode ser completamente disfuncional, mas para outra família isso é funcional. Então, o que eu vou levar para a minha vida? Do que fizeram comigo? O que eu vou levar para a minha vida para moldar quem eu sou de verdade? O que eu vou fazer com isso? É isso que me torna uma pessoa diferenciada. E se a gente for ver, em Gênesis, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, em Gênesis 32, do versículo 22 até o versículo 20. A gente não vai conseguir ler tudo, por conta até da questão do tempo, mas até o versículo 26. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. A minha Bíblia é uma versão internacional, uma versão, nova versão transformadora. É por isso que pode ser um pouco diferente da de vocês. O contexto aqui é o quê? Jacó tinha ficado afastado, ele enganou a família, o pai, o irmão jurou ele de morte, ele fugiu, foi para a casa do tio, lá ele teve toda a família dele, conseguiu os bens dele, enfim, e ele resolveu voltar. E ele estava voltando e ele descobriu que Esaú estava vindo ao encontro dele. E você imagina um homem que foi jurado de morte pegar um irmão que está muito bravo porque foi enganado e porque perdeu as questões de primogenitura dele. Então, e quando ele está indo para o encontro de Esaú, ele descobre que Esaú está vindo com mais 400 homens atrás dele. E ele começa a ficar com medo. Mas se Deus me mandou voltar, o que está acontecendo? Né? Esaú está vindo, eu vou morrer, enfim. Então, ele começa a dividir todo o acampamento dele, porque ele pensa, se ele atacar um, os outros conseguem fugir. E ele chega num momento ali no rio Jaboque que ele passa toda a família e ele fica do outro lado do rio sozinho nesse acampamento. Quando Jacó ficou sozinho, a Bíblia diz aqui no verso 24... Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. O que aconteceu aqui? Dentro de uma luz de terapia, Jacó ele teve um momento em que ele pensou sobre a vida dele. Todo o filme da cabeça dele do que aconteceu veio na cabeça dele naquele momento. Então ele teve que lutar com toda a angústia dele, com toda a questão da família, do irmão, de tudo o que aconteceu na vida dele, com todos os padrões familiares e todas as crenças familiares que ele tinha. E ele percebeu que ele estava perdido se fosse por ele mesmo. Então, Jacó entendeu que ele não tinha capacidade suficiente de sozinho lidar com isso. E ele foi atrás do que ele poderia conseguir, que foi conversar com Deus, pedir perdão a Deus e pedir que Deus o abençoasse. Se a gente for analisar, Jacó foi atrás da única alternativa que ele tinha. A melhor, com certeza. Mas naquela época era a única alternativa que ele tinha. E tem muita gente que às vezes se apega a isso. Assim, Deus é a melhor coisa que eu tenho, então é Deus que vai transformar tudo. Só que a gente está no ano de 2022. E Deus capacitou muitas outras pessoas para darem conta disso. Então, muitas vezes a pessoa fica em sofrimento e não para de sofrer,
E ela não vai em busca de ajuda porque acredita que Deus pode transformar a vida dela. Ele pode, mas muitas vezes ele deu várias coisas para capacitá-los, né? Ou várias pessoas que possam capacitar isso. Jacó foi atrás de uma delas e ele lutou com isso e compreendeu isso. E a partir do momento em que ele lutou com Deus, a partir do momento em que ele reviu toda a vida dele, ele fez toda a parte dele de compreensão do que fizeram com ele e o que ele vai fazer com isso, ele foi abençoado e até o nome dele mudou. Quando a gente avalia isso dentro do que a gente leu ali de Êxodo 20, o que Deus fala? Que a partir do momento em que... vamos ler de novo ali. Êxodo 20, 4-6. Quando ele fala que não é para fazer imagens nem ídolos, e daí ele fala assim: eu trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. A partir do momento em que Jacó compreendeu o que fizeram com ele, e entendeu que ele poderia fazer diferente, que ele poderia ser diferente, Deus o abençoou. Você pode dizer assim, mas Nicole, os padrões continuaram, porque depois disso, Jacó continuou preferindo José, Jacó acabou que os filhos brigaram, houve toda uma questão de engano, até quando a gente fala dos padrões familiares de engano, Jacó foi enganado pelos filhos, dizendo que José havia sido morto, a gente percebe que Judá foi enganado por Tamar, então o engano perpetuou, os padrões continuaram. Então, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a partir do momento que Jacó se entregou a Deus, Jacó entendeu o que acontecia com ele, Jacó entendeu quem ele era, Deus transformou os padrões familiares em bênção. As consequências continuaram, mas as bênçãos vieram. Porque o que aconteceu? A partir do momento em que houve a preferência de Jacó por José, José não foi bem visto pelos irmãos, os irmãos o venderam para o Egito. E José indo para o Egito salvou a família inteira. A ida de José para o Egito fez com que os irmãos se transformassem. Tudo o que aconteceu fez uma transformação em todos os irmãos. Com isso, Judá sendo transformado, a genealogia dele foi quem trouxe o Salvador para esse mundo. Os padrões se repetiram, mas é aí que está. Depois da 3ª e 4ª geração, a partir do momento que a gente deixar Deus atuar na nossa vida, de que a gente faça a nossa parte também de entender quem a gente é e compreender tudo isso, Deus transforma tudo isso em bênção. Era essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje para todos nós, né? De nós entendermos quem nós somos, compreendermos o nosso tipo de pensamento, a nossa família, os nossos padrões familiares, e que a gente possa fazer a diferença, racionalizando tudo isso, mas que também a gente possa deixar Deus atuar na nossa vida e na nossa família, para que os padrões, para que as dificuldades se transformem em bênçãos. Amém. Vamos orar? Querido bom Deus que está nos altos céus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi tão bom com a gente, e o Senhor nos ensina a cada dia, através da Tua palavra, como podemos ser pessoas melhores. Obrigado pela oportunidade de estudarmos um pouquinho sobre as famílias, sobre os padrões, sobre as crenças. E obrigada por nos dar famílias daquela época, nos dar informações sobre eles, para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa estudar e entender melhor. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos pessoas melhores e que possamos deixar o Senhor atuar na nossa vida, na vida da nossa família, para que a partir disso possamos ter bênçãos na nossa vida e na vida das nossas famílias e também no mundo em que vivemos. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.